A paz de Cristo para os irmãos. Eu quero, na tarde de hoje, trazer uma palavra de Deus para abençoar a vida de cada um de vocês. O título da palavra é este mesmo: a renovação da aliança. Eu quero usar aqui uma passagem bíblica muito maravilhosa que se encontra no livro de Deuteronômio, conhecido também como a segunda lei ou a repetição. Também em outras traduções ou em outras línguas conhecido como Devarim. No capítulo 10, versículo 1 diz assim: naquele mesmo tempo, o Senhor me disse: corta 2 tábuas de pedra, semelhantes a primeiras, e sobe para junto de mim no monte. Depois de ter fabricado uma arca de madeira, só até aqui. Olha que palavra maravilhosa o Senhor tem para nossas vidas na noite de hoje. Quando a palavra do Senhor fala, cortai-me, olha no sentido figurado o que a palavra de Deus quer nos dizer. Quero deixar bem claro que uma coisa que eu já ouvi as pessoas me dizerem: Wilson, você prepara alguma coisa? Não tem nada aqui preparado, tá? É que eu gosto muito de usar e às vezes deixo dentro da minha Bíblia o inário, tá? Vamos lá, diz assim: cortar no sentido figurado significa arrancar o que impede a função normal de vosso coração, que é compreender a palavra do Senhor. A mesma imagem é empregada em um discurso célebre do santo Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 51. Olha que interessante. Eu com a minha outra Bíblia aqui, eu vou estar buscando ler estes versículos para você. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 7, versículo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis? Olha que palavra maravilhosa Deus tem para a nossa noite hoje. A palavra do Senhor ainda diz assim, em Atos, capítulo 10, versículo 34. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que interessante o que a palavra de Deus vai estar nos dizendo. E em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: olha que interessante. Porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas e nem aceita presentes, ou seja, não aceita suborno. Olha que palavra maravilhosas. Não aceitar presentes significa ele não se vende, ele não aceita corrupção. Olha que interessante a palavra do Senhor. Em Romanos, capítulo 2, versículo 11, olha o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha que palavra maravilhosa da parte do Senhor para nossas vidas. Eu não quero deixar muito grande, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Eu vou deixar para vocês esse texto aqui. Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Aqui o apóstolo fala sobre os judeus e os gentios. E é uma coisa que a gente vai encontrar diante dos nossos olhos. Aqui o apóstolo está falando sobre os falsos irmãos, sobre a circuncisão. Olha que interessante. Eu vou ler uma parte. Olha o que a palavra do Senhor nos diz.
14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reconduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nem nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre nós. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digno que me apareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então o apóstolo aqui ele está falando sobre uma coisa. Falsos irmãos, pessoas que muitas das vezes, diante aqui da santa palavra, mostra-se uma coisa. Nos submeteram o quê? Para que a verdade do evangelho permanece entre vós. Mas olha o que ele diz. Por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a reconduzir-nos à escravidão. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que existem irmãos com esse fim, com este propósito. E para terminar, eu vou deixar aqui para vocês em Efésios, mais um pedacinho dessa santa palavra de Deus. Uma palavra muito bonita. Efésios 6, versículo 9, diz assim. Aqui ele fala sobre os servos e os senhores. Olha que interessante. Versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Mais uma vez, a palavra do Senhor está sendo dita, está sendo pregada. O que eu quero terminar dizendo? Fechando aqui minha Bíblia. O que eu quero terminar dizendo? A palavra do Senhor, no capítulo de Devarim, versículo 10, ela é bem clara. Arrepender-nos dos nossos pecados, da nossa arrogância e entendermos que não somos melhores do que ninguém e compreendermos que o objetivo único é levarmos as pessoas a Cristo, a Deus, e não ficar fazendo confusão na casa do Senhor, como aqui os versículos que eu citei deixam isso bem claro. E eu quero deixar um convite para você, caso você tenha se afastado da casa do Senhor, por alguns desses motivos que eu aqui citei, na santa palavra de Deus, na santa Torá, eu peço a você, meu amado irmão, que venha voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor Jesus te espera. Os sinais de sua vinda estão aí. O rei virá. O filho do homem virá. Só que antes, ele está mostrando os seus sinais. Porque ele quer você diante da presença dele. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Fique na paz de Cristo.